Oi, sejam bem-vindos ao 10% Mais, um espaço para a gente falar sobre saúde mental, comportamento e longevidade. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos para que você e outras pessoas conheçam os nossos convidados para lá de interessantes e assuntos que merecem importância, como o assunto e a convidada de hoje. Cláudia Franco. Ela é criadora do conteúdo digital Envelheça com Saúde e Propósito. A Cláudia também é atleta, mentora, modelo 60 mais e empresária. Seja bem-vinda, Cláudia Franco. Oi, amiga muito obrigada pelo convite. Olha, estou me sinto muito honrada poder estar conversando com você de um assunto que tanto me interessa, de um assunto tão importante e que você também levanta essa bandeira, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder conversar com você a respeito da longevidade com saúde. Mesmo antes da nossa conversa, eu quero agradecer o seu carinho. E eu conheci a Cláudia, eu vou contar aqui para vocês. Eu estou lá zapeando e aí eu paro no arroba sobre sessentar. E eu achei tão eh, interessante o perfil da Cláudia que eu comecei a ver e não parei mais. E mandei uma mensagem, falei, eu quero conhecer essa mulher. E aí essa mulher, que é a Cláudia, me respondeu, está aqui hoje e eu quero que você conheça a Cláudia e se encante com ela, né, da mesma maneira como eu me encantei. Para começar, Cláudia, esse desejo de compartilhar experiências e desafios nessa fase 60, pós 60, quando é que começou? Quando você se aproximou dos 60 anos ou já era alguma coisa que te tocava de alguma forma? Foi quando eu estava me aproximando, né, porque eu brincava com as minhas amigas, minhas alunas, falava assim: "Olha, agora eu vou ser uma idosa oficial, vou ter vaga preferencial, né, vou furar a fila, pagar meia". E as meninas, né, minhas amigas, elas ficavam incomodadas quando eu dizia que eu ia me tornar uma velha, uma idosa, e eu comecei a perceber que existia uma resistência, né, existia assim um preconceito com relação a falar: "Olha, eu estou ficando velha, eu estou idosa", né, porque elas falam: "Não, você está ótima, você nem parece que tem essa idade, nem parece que você vai fazer 60", né. Então, eu comecei a perceber essa resistência e eu falei: "Pô, mas é um negócio tão natural, né". E foi aí que começou essa questão de eu jogar no Instagram as minhas reflexões sobre o envelhecer, porque eu nunca vi o envelhecer como algo ruim, né. Eu falei assim: "Olha, é o que eu estou me tornando, eu estou me transformando". O ser humano está em transformação desde quando nasce, né. Então eu falei: "Ah, que ótimo, agora eu tô, né, na última etapa da minha vida, então eu preciso curtir, preciso me divertir, tem que ser boa, né, já que é a última etapa de vida, a velhice, ela tem que ser boa, né". Você imagina você viver uma etapa que pode ser até muito longa e viver sofrendo e querendo esconder aquilo que não dá para esconder, né, que é o que você é, né. Você sabe que você tocou, num ponto e me trouxe algumas lembranças. Uma delas, eu queria te falar, que é essa história de quando alguém, de forma muito carinhosa, chega até nós e assim: "Você não parece a idade que tem", né. Como, É. eh a gente entende que é um elogio da pessoa. E eu estava lendo o livro, que é de uma pessoa que fala muito, de uma autora, de uma jornalista que fala muito sobre longevidade, e ela diz assim, ó, Cláudia, quando dizem quantos anos tem, as pessoas consideram um elogio quando ouvem de volta. Puxa, nem parece. Mentirosos e bajuladores à parte, o que chama a atenção no cumprimento é a negação que ele embute. Porque não podemos espelhar a idade que temos, né. E aí eu emendo uma pergunta, uma outra para você: por que que a gente tem que ter tudo
anti-envelhecimento, anti-age. Por quê? Uhum. Eu vejo assim, primeiro nessa questão de dizer, olha, você não aparenta a idade que tem. Eu acho que a gente tem na nossa memória gravado uma pessoa de 60 anos, assim, muito velhinha mesmo. Por quê? Porque quando eu era jovem, uma pessoa de 30 já era velha. Então, assim, eu acho que inconscientemente, quando se fala velho ou idoso, 60 ou acima de 60, as pessoas têm essa imagem de uma pessoa muito mais velha. E hoje a gente não tem mais, a gente não carrega mais esse estereótipo, né, da tiazinha lá na cadeira de balanço, porque uma pessoa com 60 anos, quando eu era jovem, ela era muito velha mesmo. Tinha um comportamento não de jovem como os velhos de hoje têm, né, então, porque tudo isso foi mudando ao longo dos anos. E o anti-aging, né, eu entendo que tudo anti alguma coisa é para você combater, né? Então, eu sou avessa a esse termo, porque a gente tem que combater aquilo que é ruim, por exemplo, uma doença, né? Então, eu vou tomar uma medicação para combater alguma doença que eu tenha. Então, quando a gente fala anti-aging, a gente está combatendo, né, o nosso envelhecimento, um processo natural do ser humano. Então, eu vejo que a indústria, no geral, ela trouxe isso de uma maneira muito forte, aproveitando essas janelas, né, de oportunidade para assim, para jogar na gente a necessidade de comprar produtos para combater um negócio que é totalmente natural. Então, eu acredito que, assim, eu tento fazer um movimento do pró-aging, ou seja, pró-envelhecimento. Então, o pró-envelhecimento me traz a seguinte imagem: eu me tratar, eu me cuidar, mas não para tirar de mim as características do envelhecer, mas para, talvez, assim, desacelerar um processo, né? Eu posso, por exemplo, não cuidar da minha pele e ficar com a minha pele toda destruída até antes de eu me tornar idosa, né? Então, quando a gente fala de cuidado, não necessariamente é para mudar o que você é, né? Mas para você tratar, meu cabelo é ressecado, então eu vou passar um creme para melhorar, mas não é para mudar a característica, né? Então, por isso que assim, eu defendo muito fortemente essa questão, eu sou pró-envelhecimento, né? E quando a gente fala, Cláudia, em, deixar o processo natural da vida, a gente não está falando de abandonar todos os cuidados. A gente sabe que a pele mais madura, a pele 60 a mais, ela precisa até de mais cuidado. Vem o ressecamento, vem a pele mais fina, com o passar do tempo, a gente vai ganhando algumas manchas, né? A gente muito pelo contrário, a gente não está dizendo assim, se largue, se abandone. Não. Tem o seu autocuidado, muitas vezes redobrado, mas abrace uma fase que é bom a gente lembrar que pode ser uma das mais longas da nossa vida. Exatamente. Assim, eu me cuido muito, né? Alimentação, exercício, dormir, mas o meu objetivo com tudo isso, né? Cuidar da pele, cuidar do cabelo, o meu objetivo com tudo isso é preservar a minha característica com saúde. Eu falo assim, eu não quero ter, né? Eu não preciso ter e nem quero ter a cara de 30, porque eu já tive essa cara. Eu quero ter cara de saúde. Então, quando você olha uma pele de uma mulher madura, mais uma pele tratada, você vai ter aquela sensação, olha, ela é uma mulher madura, mas que tem uma pele saudável, uma pele bonita, que está com viço, que está com brilho, mas não significa que eu vou tirar todas as marcas do rosto. E tudo bem, se alguém quer fazer procedimento, tirar, enfim, eu até falo, né? Tem gente que fala assim, eu não vou deixar meu cabelo branco, não, eu vou deixar. Eu acho que não, a gente não tem que ter, assim, não existe uma regra. A regra é sua. Você quer deixar seu cabelo branco, você deixa. Quer pintar de cor de rosa, você deixa. Eu sempre falo, o mais importante é a motivação atrás disso, né? Por exemplo, vou pintar o meu cabelo
porque a sociedade exige que eu não deixe meu cabelo branco, porque vai parecer que eu sou desleixada, um exemplo. Então, essa motivação não é legal, né? Então, a gente, olha, eu quero pintar meu cabelo porque eu quero ele vermelho, amanhã eu quero ele verde, azul, não importa. Então, eu acho que tudo vai da motivação que está atrás disso, né? Essa corrida para permanecer com a cara de jovem, isso me incomoda, porque eu acho que é sofrimento. Não tem pior coisa na vida do que você estar desconfortável dentro da própria pele. É desconfortável, cansativo, trabalhoso e, num dado momento, a possibilidade, né, quantas vozes mais, né, forem ecoadas no sentido de: "Você pode ser você mesma", né, nessa fase que, sem nenhum romantismo, tem lá suas dificuldades, como todas as outras. E isso que é eu penso que isso que é bacana, isso que é legal trazer, né, envelhecemos não porque ficamos doente, envelhecemos porque é uma fase natural da vida. Exato. E o bacana quando você fala, poder ser o que a gente é, né. Quando a gente é mais jovem, a gente se apega a padrões, né, para pertencer a um grupo, para, enfim, fazer parte de alguma coisa e a gente tem que estar dentro daquelas caixinhas, né. A maturidade, ela te liberta disso, né. Na maturidade, a gente não tem que forçar nada, eu não tenho que aparentar nada, eu posso ser eu mesma. Então essa sensação de liberdade, de ser quem eu sou, né, poder, eh, sabe, estar livre para me expressar, para falar sem essa preocupação do o que os outros vão pensar, como que as pessoas vão falar de mim, se vão falar, enfim, é uma eu assim, é muita liberdade. E isso te tira um peso e te dá uma tranquilidade, uma paz, que eu não me lembro de ter isso em outra fase da minha vida. Eu não me lembro de ter essa tranquilidade, né. Então hoje, assim, eu estou feliz dentro do meu próprio corpo. Eu lembro que quando eu era jovem, muitas vezes eu deixava de ir para uma festa, para algum lugar, porque aquele dia eu me achava horrível. Eu tinha vergonha, né, porque eu era muito jovem, eu não encaixava dentro dos padrões, né, e eu sou de uma geração que os padrões de beleza foram mudando, eu peguei várias mudanças de padrão de beleza, né. Desde quando você tinha que ser magra, esquálida, depois você tinha que ter formas, depois isso, e aí vira, assim, aquela ditadura de você ter que mudar o seu corpo, porque a indústria da moda ou da beleza criou um padrão. E quando você passa a entender que cada ser é único e eu não preciso, né, estar ali encaixada em nenhum padrão, isso é a maior liberdade que uma mulher pode ter. Sabe, você ser feliz e segura com o que você é. Então eu posso entender que não existe um padrão para a velhice, né. Eu fiz 60 anos, então eu tenho que deixar o meu cabelo branco. Eu fiz 60 anos, então eu não posso, eu não devo. Não existe esse padrão na velhice. É, e mesmo porque, se você pensar, né, a gente vive num país muito grande e existe no Brasil velhices, né, porque tem a questão da classe social, então a gente sabe que as pessoas, né, de uma classe social menos afortunada, elas vão ter um outro tipo de envelhecimento, né. Então quando a gente parte para essa questão da sociedade como um todo, a gente sabe que no Brasil existem as velhices. Então, como é que você vai padronizar, né, um um ser humano de acordo com uma indústria X? Isso não deveria existir em nenhuma fase da vida, né, mas principalmente na velhice, não tem como, porque cada um fez um caminhar, né. Hoje a gente é a somatória de tudo aquilo, de todas as escolhas que você fez ao longo da vida. E não só as escolhas, mas também como o meio ambiente, a gente sabe que o meio ambiente onde você vive, ele interfere na sua qualidade de vida, ele interfere no seu envelhecer.
e muitas vezes você não tem opção de mudar, né? Então, a gente tem que pensar nisso, por isso que é libertador, ser quem a gente é. Eu fiz o melhor para chegar aqui da maneira como eu estou hoje. Você fala sobre o fenômeno demográfico, feminização da velhice. O que é isso, Cláudia? Tem um estudo que já foi mostrado que é um fenômeno mundial, mas no Brasil, né, acontece fortemente, que quanto mais envelhecemos, em maior número nós mulheres somos. Então, o envelhecer da mulher, quer dizer, a mulher é o maior número de idosos no Brasil. Por quê? Porque a mulher tem o hábito de se cuidar mais que os homens. Então, os homens, geralmente, eles morrem antes da mulher. Tanto que você vê a faixa etária, a mulher vive mais que o homem, porque a mulher tem o hábito de se cuidar. O homem também, muitas vezes, é aventureiro, às vezes ele morre muito mais homens em acidentes de carro do que mulher, tanto que seguro de carro para mulher é mais barato, né? Então, com isso, o número de mulheres idosas ele cresce demais. E então, você vê que entre os centenários, acho que 72% são mulheres, né? Só que, ao mesmo tempo, isso não significa uma coisa totalmente boa, porque a mulher traz uma sobrecarga de trabalho e de ser cuidadora da família, muitas vezes provedora, com uma renda menor do que a do homem. Então, isso é uma problemática e a política pública precisa olhar para isso e começar a se movimentar, porque o envelhecimento está se dando muito rápido, né? E a gente, independente da política pública, nós, né, os indivíduos, a gente tem que olhar para a nossa vida como isso, pensar. Quem é jovem hoje, está com 30, 40 anos, tem que já começar a programar o seu futuro, né? Porque a gente também não é educado para isso, a gente não é educado para pensar na velhice, a gente não é educado para pensar no envelhecer. Quando você fala isso, e eu concordo que nós não somos educados para envelhecer, nós não somos educados para olhar a velhice como algo perto da gente, né? A gente sempre cai na armadilha, a gente muito jovem, de pensar que esse assunto está muito distante da gente, né? E que o meu horizonte, eu não consigo nem ver a velhice. E aí eu trago para você, né? Tá tão perto que recentemente, né? Há poucos dias, a velhice, né? Foi citada como tema de redação do Enem, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Esse é um assunto que, se alguém, né, tinha alguma dúvida, ou eu não quero falar, é velho, é velhice, é o fim, é a finitude, é morte, eu não quero. Hoje, né, a gente traz muitas edições de livros, a gente tem agora a redação do Enem, que joga luz a isso. Então, alguém de 18 anos que não queria cair na armadilha de olhar para a velhice, né, tem que ver como algo real. Essas falas, esses livros, uma redação aqui, uma palestra ali, tudo isso, Cláudia, para você contribui para trazer uma realidade muito mais próxima da gente? Eu não tenho dúvida, eu fiquei surpresa com o Enem. E eu achei fantástico. E eu acredito que muitos jovens também foram pegos de surpresa. Tudo bem que no Enem você tem que estar super atualizado, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, a velhice, né, o falar da velhice ainda é um nicho muito pequeno. Então, eu acho que muitos foram forçados a pensar a respeito disso. E algo que, assim, que não faz parte do dia a
dia deles, né? Mas eu acho que isso mostra, como você falou, jogou luz. Então, isso já começa a mostrar, né, esse olhar para um futuro breve, que é, de fato, entender que todos nós, com sorte, né, todos vão passar pela velhice. E quando eu falo que a gente não é educado, eu penso que nas famílias, né, a gente deveria pensar, porque a gente perdeu muita conexão com os idosos da família, né, principalmente nas grandes cidades, né, todo mundo trabalha e quando muito a avó vira uma babá de luxo dos netos, né, mas não existe o entender a velhice, né, por que que a vovó tem determinadas limitações, por que que ela fala assim, ela age de uma maneira ou de outra. Então, e sempre tem um lado pejorativo. E eu acho que com esses movimentos, né, você, uma pessoa que é extremamente influente, importante na sociedade, falando da longevidade, da velhice, isso, sabe, você atinge uma comunidade muito importante. Então, são os multiplicadores do assunto. Então, todas nós, né, no meu canal, a partir do momento que você vai se pondo numa postura de multiplicador, eu acho que a gente está ajudando, de alguma maneira, essa juventude a se preparar para o futuro deles. E é interessante porque ninguém pode dizer que esse era um tema desconhecido, porque hoje se fala muito no envelhecimento, na longevidade, né? Com saúde, existem os censos, as pesquisas, quantos seremos em 2025, quantos 60 mais, né, daqui a 30 anos, ou seja, não adianta tapar o sol com a peneira. Esse é um assunto muito perto da gente, né? Muito perto do jovem. Na sua opinião, Cláudia, o que que esse jovem está fazendo para envelhecer bem? Hum, olha, eu tenho dúvidas com relação a esse universo do jovem. Eu tenho dúvidas se ele está pensando nisso, né? Se de fato ele está fazendo alguma coisa, porque também tudo que vem, tudo de informação que a gente vê do jovem, né, está muito voltado para esse momento presente, né, da tecnologia, né, das dificuldades que eles têm em se adaptar ao mercado de trabalho. Né, você vê que muitas empresas hoje estão voltando a contratar 50 a mais, porque os jovens, para eles entrar dentro daquela caixinha da empresa, eles têm essa dificuldade. Então, eu acho que o universo deles ainda não está. Eu não vejo jovens, muitos jovens, né? Estou falando no geral. Tem Sim. alguns que despontaram, mas eu acho que são pessoas fora da curva. Mas eu acho que a grande maioria não pensa muito nisso. Você vê que tem uma geração que não pensa em ter casa própria, não pensa em ter carro, né? Eles têm uma outra cabeça diferente, não que eles tenham que buscar isso, mas eles têm um outro pensamento, mas eu não consigo, assim, enxergar o quanto eles pensam nessa fase de amadurecimento da vida, né, a partir dos 40, 50 anos. E, longe um pouco longe desse velho, desse jovem, essa pessoa que já está entrando na velhice, pelas suas palestras, pelo seu contato com esse público, você sente que muitas estão até reajustando, né, reformulando o modo de ser, o modo de existir na velhice, caminhando para uma longevidade com mais qualidade, no sentido de vou mudar de emprego aos 55 anos, 60 anos, volto para a faculdade, estou tendo milhões de ideias. Você está em contato com esse público, Cláudia? Sim, eu estou em contato e eu vejo que a grande maioria ainda tem, sabe, ela tem uma visão ainda não muito legal da velhice. A grande maioria não aceita,
porque muita gente, eu vejo pessoas de 50, 50 e poucos anos falando, não, eu ainda estou longe da velhice, eu ainda estou longe. Muitos ainda não se veem velhos, mesmo assim, tipo, estão com 58 anos e estão achando que ainda estão longe de velho. Eu vejo pelos comentários, muita gente faz uma devolutiva comigo, dizendo, olha, você abriu meus olhos, eu não estava pensando a respeito disso, eu não estava me enxergando dessa maneira, eu tinha preconceito, e outros batem o pé e pronto. Não, não é assim. Quando eu ficar velho, Eu vejo. eu vou pensar... Eu penso, e tem gente que fala, não, mas velho é quem tem 80 anos, né? Então, eu ainda vejo, tem uma parcela bacana, né? Eu falo assim, dos maduros, né? Os 50, 60 a mais, tem uma parcela muito bacana que já percebeu o seguinte, né? Nós já somos longevos, a gente já conquistou a longevidade, né? Porque com toda a evolução que a humanidade teve, ciência, medicina, tudo isso, a gente já conquistou. Agora, o lance é saber que eu posso ter daqui para frente, porque antes as pessoas morriam com 60, 50 e poucos anos. Agora, uma pessoa de 50, ela pode ter mais 40 anos pela frente para viver. Então, muitos acordaram para isso e falaram, puxa, olha, eu tenho que manter essa minha carenagem aqui, eu tenho que manter esse meu veículo funcionando, porque eu vou continuar usando esse veículo por mais 30, 40 anos. E se você pensa, né, é muito tempo, né, muito tempo de vida, quando você pensa em mais 40 anos, como eu estou com 64, eu fico imaginando, poxa, será que eu vou ter mais 30, 40 anos, não sei, 20 anos? É tempo pra caramba, e como é que eu quero viver esse meu tempo? Eu posso ser longeva, mas não significa que eu vou ser saudável. Eu posso ser longeva e estar na cama. Eu quero viver esses meus 20, 30, quiçá 40 anos, mas eu quero viver com saúde, né? Como fala, se Deus quiser ter a morte santa, dormir e não acordar, né? A gente não sabe. Mas eu vejo que muita gente ainda com 50 anos ou 50 e poucos anos vê a velhice muito distante ou não quer aceitar. E tem essa parcela que já acordou e está correndo, né? Correndo atrás, com alimentação, com exercício, fazendo a lição de casa, fazendo o básico para dar certo. É interessante a gente trazer também, Cláudia, que a qualquer momento, né, para você começar com uma vida saudável, pensando numa longevidade, ok? Né, pode ser os 50, a gente gostaria muito que começasse aos 14, aos 16, né, mas pode começar aos 50, aos 60, inclusive nessa faixa, de idade, começar a pensar: se eu tenho uma expectativa de mais 20, 30, 40, por que não, nesse tempo, reformular a minha vida financeira, por exemplo? Né? Um erro a gente pensar que eu fiz 60, eu não preciso mais disso. A gente precisa, né, do dinheiro para viver. E as pessoas estão pensando nessa longevidade financeira, Cláudia? Alguns sim, a grande maioria, pelo menos do público com quem eu converso, não muito, né? Mas eu acho que ao envelhecer, a gente precisa fazer, entre aspas, assim, um tipo de faxina. A gente tem que se libertar e se livrar de tudo aquilo que não pertence mais a essa fase da vida, né? A gente precisa aprender a desapegar, porque muitas vezes o desapego, ele te ajuda no financeiro, né? Você ter uma vida assim mais simples, uma vida mais simplificada, né? A gente não precisa mais, por exemplo, eu não sinto mais necessidade de estar com a roupa da moda e gastar com isso. Eu acho completamente, sabe, hoje isso já não me diz mais respeito, porque
hoje não é a roupa que me faz, né? É a minha bagagem de vida, né? Hoje eu não preciso estar com uma roupa para as pessoas me enxergarem. Elas enxergam por aquilo que eu sou e não pela roupa que eu estou vestindo. Então, é fundamental a gente pensar nisso, mesmo porque a gente não pode contar também com a política pública, embora hoje a gente tenha um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas a gente sabe que ele, em muitas áreas, está colapsado. Então, a gente tem que pensar em tudo. E uma das maneiras é fazer eu acho que essa faxina total, né? Não só de coisas físicas, né? Mas espiritual, emocional, né? Vou falar do meu caso, né? Que você sabe aonde eu tô, né? E a minha ideia, né? E é o meu objetivo, a partir do ano que vem, eu vou morar no litoral. Então, eu estou saindo de uma vida em São Paulo, né? Para morar num lugar aonde eu possa ter uma vida mais simples, aonde os meus ganhos eles possam ficar preservados para necessidades e não ter que gastar com uma vida que me demanda um investimento financeiro, porque eu moro numa cidade gigante e só de ir para um bairro para outro, muitas vezes você gasta horas no trânsito, você tem que ter carro, você tem que gastar com combustível, com seguro, e aí vão as demandas. Então, eu mesma estou mudando o meu estilo de vida pensando, sei lá, que eu vou viver mais 30 anos. Então, eu acho que... E não é fácil, você tem que desapegar. Você fala, puxa, como é que eu vou sair de uma cidade como São Paulo? Como é que eu vou vender o imóvel que eu tenho? Todas essas dúvidas, elas aparecem, mas essa prática do desapego é importante, porque a gente vai simplificando a vida ao envelhecer, né? E isso eu acho que ele é primordial, simplificar e se preparar financeiramente com aquilo que você tem. O que você pode abrir mão para você preservar para uma necessidade futura? Você traz, 2 pontos, Cláudia, que eu observei na sua fala. Antes, o que é que se tinha, né, em relação ao envelhecimento? "Meu filho cuida de mim", simples assim. Problema dele, eu cuidei até agora, então e vamos pensar que os nossos pais cuidaram da gente numa fase bem curta, às vezes 18, 20 anos, né. E se eu penso que na minha velhice é a fase mais longa, logo eu entrego para o outro, né, uma obrigação maior. Então, esse conceito, né, ele já vem mudando há algum tempo, de quem tem que cuidar de mim é quem eu cuidei até agora, né. E aí você fala, eu quero uma vida mais simples para que os meus recursos possam estar comigo num momento de mais necessidade. Eh, o envelhecimento, ele pede também uma postura de vida diferente da gente? Eu acho que que a gente tem que ser muito pé no chão. Eu falo assim, a gente primeiro buscar esse envelhecimento com saúde, porque não tem coisa pior no mundo do que você depender de um terceiro para te alimentar, para trocar uma fralda, né? E esse terceiro não saber o que você quer comer, se é aquilo que você quer comer. Então a gente tem que buscar autonomia, né? Autonomia física, mental, autonomia financeira. E não é orgulho, eu não quero depender de ninguém. Não é, eu acho que é muito terrível você passar uma vida toda, como eu, autônoma, eu me viro, tenho a minha vida, faço o que eu quero, e de repente, numa fase, eu depender de um terceiro para me movimentar, para me levar para algum lugar. Então, e ainda mais um parente, porque eu acho que você acaba transtornando a vida dessa pessoa. Essa pessoa não pediu para ter, né, para cuidar de um idoso. É diferente de você cuidar de uma criança. A criança está em evolução ali o tempo todo. Agora, você recebe uma pessoa adulta com hábitos e você, do nada, você ter que cuidar dessa pessoa, eu não acho justo, né? Eu acho que cada um tem seu momento de vida. E é o que eu busco. Eu acho que a gente tem que buscar essa independência. Claro, pode acontecer
na vida de alguém, de repente ter que necessitar de um parente, pode acontecer, mas pasme, eu ouvi de uma senhora, de uma mulher, acho que não faz nem um mês, ela falou: não estou nem aí, eu não vou me cuidar, cuidei do meu filho, se quiser, ele que cuide de mim, agora o problema é dele. Agora, a gente está falando em 2025, então porque eu acho que essa pessoa não sabe o que é ser cuidada por um terceiro, quando você é adulto. Então, eu me assusto com isso. E o que eu busco é exatamente essa autonomia, para eu poder levar a minha vida da melhor maneira possível, mais saudável possível, e, e trazer alegria para as pessoas, sabe? E não ser um peso, porque hoje ninguém está preparado para cuidar de um idoso, porque é difícil. Eu cuidei da minha mãe, infelizmente, ela demenciou, teve Alzheimer, e eu sei o quanto é difícil você cuidar de uma pessoa idosa, ainda mais demenciada. Então, eu não desejo isso para ninguém. Eu mesma ficava preocupada, eu falava: nossa, será que é isso que ela quer comer? Será que ela está com fome? Porque ela não se comunicava. Então, eu acho isso muito triste, ter um final de vida aonde você está nesse nível de dependência. A gente tem que ser bem pé no chão, realista mesmo. Pé no chão e saber que essa é uma fase da vida que demanda muito de nós, né? O que que eu quero, o que é que não deu ainda para eu ter, que eu vou correr para ter, o que eu ainda posso fazer, e talvez né, a última fase mais longa e mais compromissada com nós mesmos, Cláudia, é essa fase da vida? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu assino embaixo. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso muito grande com nós mesmos, exatamente porque a gente não tem ideia de como a gente vai evoluir, né? Como eu faço a minha lição de casa, mas eu não sei como a minha velhice vai evoluir, mesmo porque eu percebo que o mínimo deslize, a gente tem uma queda muito grande, né? Então, se eu deixo de fazer exercício durante um período, o meu corpo ressente demais, né? Eu já vejo que ele tem uma mudança rápida muito forte. Então, eu acho que quando você fala da demanda, eu acho que é uma fase que não é a fase que a gente vai parar e descansar, a gente vai trocar as demandas, né? Você deixa de trabalhar, por exemplo, numa empresa, mas eu não vou parar de trabalhar, né? Eu estou vindo para o litoral, eu estou abrindo um projeto aqui, que é exatamente, né, focado em longevidade com saúde, com boas práticas. Então, eu não vou parar de trabalhar. Eu acho que a gente não pode parar. A gente troca as coisas, né? Eu trabalhava numa determinada área, eu troco por outra área, né? A gente não pode parar, porque eu vejo que a gente fala, se parar enferruja, e é verdade, se você para, seu corpo ressente. Então, não é uma fase que a gente vai parar, a gente vai trabalhar muito até o final, em todos os sentidos, né? Aproveitar, por exemplo, a mulher, depois que entra, né, depois que passa de menopausa, tudo mais, a gente fica mais intuitiva, então você pode focar mais no seu lado espiritual, mais no seu lado sensitivo, né? Então, a gente vai fazendo trocas, né? Vai trocando, mas não pode parar, porque se parar, eu acho que adoece. A gente precisa de cuidado constante. Nós estamos conversando com a Cláudia Franco, que tem um olhar muito carinhoso, mas muito prático também, com os 60 a mais, com essa parte da nossa vida que pode ser uma das mais longas. Se você está curtindo esse vídeo, por favor, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a toda essa conversa. Já caminhando para o final, Cláudia, eu gostaria ter a sua opinião no sentido de
a velhice para a mulher, ela é diferente? É, e muito. Ela é muito diferente, porque a gente vem, sabe, de séculos, né, de demanda que a mulher não pode envelhecer. E tem, até gosto de contar uma historinha, né, da indústria acho que é 1922, uma indústria de Gillette, né, de lâmina de barbear, né, que a marca Gillette, ela lançou uma campanha para as mulheres depilarem a axila, e foi numa revista renomeada da época, que era Harper's Bazaar, e, e fizeram uma campanha muito forte, né, porque eles precisavam aumentar o número da venda. Então, assim, eu nasci já numa época que as mulheres já se depilavam. Mas por quê? Porque a indústria lançou, e a matéria que eles colocaram era que eles tinham a solução para as mulheres não se envergonharem, né? Então, assim, eles trataram, inclusive, o pelo do corpo feminino como uma vergonha. E isso acontece com todos os restantes de produtos, né? Como agora, a bola da vez é menopausa. Então, eu vejo assim, mais uma vez, voltando àquela questão da motivação. Quando eles falam de tratamento da menopausa, não é para te aliviar dos sintomas, que é natural, para você ter uma fase bacana, é para você não envelhecer, né? Então, tudo que vem, né, da indústria, tanto de beleza, da moda e tudo mais, é exatamente para a mulher se manter jovem, né? Então, o envelhecer feminino, ele é muito mais pesado, ele é muito emocionalmente, né? Porque eu acho que fisicamente a mulher até envelhece melhor que o homem, porque a mulher se cuida mais, até por conta dessas demandas. Mas emocionalmente, o nosso envelhecer, ele é muito mais pesado, porque a gente foi educada, entre aspas, adestrada para enxergar o envelhecimento feminino como algo ruim. Então, é muito comum a gente se olha no espelho e fala, nossa, eu tô feia, né? Por quê? Porque você vê uma ruga, né? Então, você fala, pô, eu tô feia. Então, a gente atrela o envelhecer, a ruga, tudo aquilo que é feio, que é ruim. Então, esse peso, e pasme, né? O maior julgamento vem das próprias mulheres. Até tinha feito um post há um tempo atrás falando disso. As próprias mulheres julgam as mulheres. Quando eu abri o Sobre Se Sentar, eu fiz um encontro online com várias mulheres, eu coloquei a foto de um ator, dele envelhecido, coloquei a foto e falei, o que vocês acham dele? Ele tá lindo, ele tá charmoso, maravilhoso. Aí coloquei a foto de uma atriz, que também tinha envelhecido. Nossa, como ela tá feia, como ela tá acabada, ela não se cuidou. Aí na hora mesmo eu chamo a atenção. Eu falei, mas os dois têm a mesma idade, os dois estão com a mesma característica, por que ele tá charmoso e ela tá feia? Cultura. Nós fomos educadas para achar o envelhecimento feminino feio e ruim. Então, emocionalmente, a gente tem uma carga, sei lá, infinitamente maior que a do homem. Cláudia, antes da nossa despedida, eu queria que você deixasse aqui, para o nosso público, uma reflexão, 10% mais, uma dica. Eu vou lembrar, eu lembrei agora da música do Arnaldo Antunes, que diz que não existe coisa mais moderna, né, do que o envelhecer, né? E eu acho que é isso, envelhecer está na moda, envelhecer é legal, e a gente tem que encarar esse envelhecimento tem que acolher o envelhecimento. Quando a gente acolhe, quando a gente tem empatia pelo envelhecimento do outro, a gente também vai conseguir
entender o nosso próprio envelhecimento. Então, acho que a empatia e o acolhimento se faz extremamente necessário para a gente entender essa fase tão importante da vida. Cláudia, muito obrigada por sua generosidade, por suas palavras e por trazer aqui uma visão tão carinhosa a respeito da longevidade e do nosso envelhecimento do dia a dia. Obrigada, Abigail. Olha, agradeço demais o espaço, a sua gentileza, né, e o seu carinho também por tudo. Eu me sinto bastante honrada em ter participado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não esqueça de curtir, comente e compartilhe esse vídeo. Obrigada por sua presença. Até a próxima. Beijo, Cláudia. Beijo.